Este é o Perguntas e Respostas e tu estás no Feel Fit Podcast. Olá, olá! Bem-vindo ao episódio 38 aqui do nosso grande Perguntas e Respostas. Ora então, já ficou o cheirinho na semana passada e quer tu tenhas ouvido o episódio da semana passada, quer não, já sabes aquilo que vai acontecer e aquilo que eu te vou dizer neste momento. Estão abertas as inscrições para a nova edição do Desafio de 30 Dias. Mas tens que ter muita atenção, porque, repara, se estás a ver isto no dia em que este episódio está a sair, portanto, sexta-feira, dia 30, só tens 24 horas para fazer isto. Então, não percas tempo, está bem? As inscrições fecham amanhã, sábado, não são bem 24, porque na verdade são quase 48. Pronto, isto está a sair sexta-feira às 7h30 da manhã, as inscrições fecham sábado às 23h59, dia 31 de agosto. E acabou. O novo desafio começa oficialmente em setembro. Então, para muitas pessoas, setembro quase que representa ali tipo um novo ano, não é? Assim, quase como um novo janeiro. É depois das férias, energias renovadas, decisões tomadas, novos objetivos, novas rotinas, novo ano. Então vamos aproveitar. É um novo mês, é uma nova época, é uma nova semana. Começa tudo certo. Então, não procrastines, tu já sabes que vais ter que voltar e vais, tu vais ter que começar e vais, então por que não começar da melhor maneira possível? Assegura já que não deixas para depois, porque quando és por ti, daqui a nada em janeiro, então faz agora. Porque se começares agora, em janeiro, já levas alguns meses de resultado. Se não começar, amanhã, depois eu faço, Maria, já sabes onde é que isso vai parar, né? Então toca a ir aqui à descrição deste vídeo, fazer pausa neste momento, descrição do vídeo, demoras 1 minuto a fazer a tua inscrição, custa apenas 1€ por dia, é o menor investimento de sempre para o maior resultado de sempre. Super simples, dá para fazer por MBWay, dá para gerar entidade e referências, pagar no multibanco, se não fores daquelas pessoas que se sente confortável em inserir os dados do cartão, tudo certo. Tens imensas formas de pagamento, não há desculpa, a oportunidade está aqui e vamos então fazer setembro aquilo que tu tanto queres fazer, aquele resultado que tu tanto procuras, tanto ambicionas. E até invejas um bocadinho quando vês nos outros, então bora lá parar de olhar só para os outros e fazer acontecer para ti. Está o link aqui na descrição do vídeo. Mas bem, vamos lá às nossas perguntas desta semana? Primeira pergunta da semana diz o seguinte: a toma da pílula pode influenciar a retenção de líquidos? Pode influenciar. Agora, se é uma grande influência, não é. As pílulas, e dependendo da marca, dependendo também da mulher, porque nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Então, a pílula, ainda que tenha um efeito, não é? Obviamente, comparável em todas as mulheres, as nossas hormonas, como mulher, não é? Por dentro, os níveis não são iguais. Há mulheres que têm mais níveis de progesterona, de estrogênio, de testosterona, mesmo os homens, isto acontece em todos os seres humanos. Então existem ali intervalos normais, não é? Considerados normais, e assumindo que estamos dentro deles. Mesmo assim, há umas pessoas que vão estar, vamos imaginar, um intervalo de 100 a 200, há umas que vão estar no 101, outras que vão estar no 140, outras que vão estar no 180, outras que vão estar no 167. Estão todas dentro dos parâmetros normais, estão todas a funcionar, dentro dos parâmetros fisiológicos, está tudo certo. Mas os níveis são tão diferentes, não é? Isto acontece nos medicamentos também, ou seja, as pílulas também diferem um bocadinho entre elas. E depois, pessoas diferentes com tomas diferentes vão ter então impactos diferentes. Agora, estamos sempre aqui a falar de um impacto de tipo... Isto não sei qual é o valor científico, mas eu diria que 0,001 do teu resultado. Portanto, assim, uma coisa mesmo ínfima. Agora, o que eu também te posso dizer é que, e agora isto é aquele momento sério e conversa para adulto, que pode tocar um bocadinho na ferida, ok? A maior parte das pessoas confunde retenção de líquidos com excesso de gordura. E esta é a realidade. A maior parte das pessoas que diz que tem retenção de líquidos nada mais tem do que muita gordura acumulada, muita celulite e acha que tem retenção de líquidos. Atenção, não significa que não tenha também retenção de líquidos. Pode acontecer, mas tem também muita gordura acumulada.
E confunde-se muito. Então, repara, se tu efetivamente tens retenção de líquidos, não é por deixares de tomar a pílula que tu vais ver uma diferença expressiva nessa retenção. Vais ver diferença sim, se tu tens retenção de líquidos e começares a beber 3 vezes mais da água que bebes por dia. Vais notar uma diferença gigante. Quer tomes a pílula, quer não tomes. Agora, se continuares a beber a água que tu bebes e tomares a pílula ou não tomares, não vais ver mesmo diferença nenhuma. Porque lá está, era aquilo que eu te estava a dizer. Tem impacto, sim, mas é um impacto de 0,001% versus os outros 99,999. Então não é no 0,001 que tens que mexer, é no resto. Por isso, a resposta é muito simples. Bebe água. Próxima pergunta diz o seguinte: o que comer antes e depois do treino? Bem, eu acho que já respondi a esta pergunta algumas 57 mil vezes só aqui no Perguntas e Respostas. Porque se eu tiver a contabilizar todas as vezes que já respondi a esta pergunta na minha vida e eu tivesse assim, tipo, ganhas 1 euro por cada vez que responderes a esta pergunta, neste momento este vídeo estava a ser filmado nas Maldivas. Bem, é uma dúvida que surge muito e eu vou tentar mais uma vez responder da forma mais breve e concisa, mas também direta possível. Primeira coisa que temos que ter clareza é que o que tu comes antes e depois do treino não vale de nada se não estiver dentro de um contexto global. O que é que isto significa? Significa que tu podes me dizer: ai, ó Filipa, mas eu só gastei 20 euros de manhã. Ok, mas se depois à tarde gastaste 1000, riqueza, gastaste mais do que aquilo que devias. Ponto! Ai, mas ó Filipa, só gastei 20 euros de manhã. Ok. Percebes a ideia? Por muito boa, seja lá o que isso for, que esteja a tua refeição antes e depois do treino, se tu no final do dia não garantes uma ingestão calórica adequada a ti e ao teu objetivo, e quando eu digo adequada, quer para cima, quer para baixo, ou seja, nem a mais nem a menos. Não podes ceder e também não pode faltar. Tens que saber exatamente quantas calorias é que tu precisas para ti, para o teu objetivo. É ganhar massa muscular que queres? É perder massa gorda? É tonificar? Ok. Então, dentro disso, vais calcular. Ok, são 1500, são 1500. Agora, vamos pensar em como é que vamos distribuir essas 1500 para otimizar o máximo possível e para que se fique uma boa distribuição e não fique, por exemplo, 1000 numa refeição e depois teres 500 para distribuir por 3. Portanto, garantir aqui que fica tudo equilibrado e otimizado. Porque se tu não sabes disso, não te adianta de nada escolher a cor do telhado se tu ainda nem sabes se tens paredes, mulher. Pronto. Posto isto então, primeiro cenário será este. Segundo cenário é o cenário onde, ok Filipa, mas eu já sei e tenho otimizado a minha ingestão calórica, tenho os cálculos direitinhos, sigo uma dieta calculada, sei as minhas macros, sei a quantidade de proteína, de gordura, de hidratos que ingiro por dia, etc, etc, etc. Ok, neste cenário, o que é que eu devo comer antes e depois do treino? Ora, aqui já é uma questão diferente e um bocadinho mais direcionada. Então, antes do treino, aquilo que nós queremos garantir é que temos energia suficiente para o treino, mas ao mesmo tempo não queremos que o nosso corpo esteja preocupado em fazer outras coisas na hora do treino. Isto é, eu não posso ter os meus recursos divididos em 2. O meu corpo não pode estar preocupado em fazer a digestão e em maximizar o meu treino. Não vai acontecer. Se eu tiver 1000 e tiver os 1000 direcionados para ali, eu vou ser muito melhor a fazer aquilo do que se eu tiver 1000 e tiver que os dividir entre aqui e aqui. Só consigo ter 500 em cada lado, não é? Ou outra percentagem qualquer, mas percebes a ideia? Então nunca vais ser tão boa se estiveres só preocupada numa coisa só. Então, a refeição pré-treino depende de duas coisas. Se é muito próximo à hora do treino, se é longe da hora do treino. Então, se for longe da hora do treino, portanto, estamos aqui a falar de, 2 horas, assim, mais ou menos, entre 2 a 3 horas do treino, podes fazer uma refeição rica em hidratos de carbono complexos, como, por exemplo, pão integral, se for um lanche,
Se for um almoço, por exemplo, estamos aqui a falar do tradicional, portanto a massa, a batata, o arroz, etc. E uma fonte de proteína, ok? Fonte de proteína magra, portanto com menos gordura possível. Estamos aqui a falar, se for uma questão de um almoço, por exemplo, um peito de frango, peru, uma pescada, atum, whatever que seja, uma fonte de proteína com pouca gordura. Se estivermos a falar de um lanche, estamos aqui a falar então de claras de ovo, um iogurte ou um pudim proteico, etc, etc. Portanto, fonte de hidratos complexa, fonte de proteína isenta de gordura. Se for próximo ao treino, portanto aqui entre 1 horita a 2 horas, portanto 2 horas, 2 a 3 horas. Aqui neste cenário já deves optar por, na mesma, uma fonte de proteína o mais magra possível, portanto isenta de gordura, uma proteína em pó também, por exemplo, uma whey protein, que é uma fonte de proteína limpa. E neste caso já não estamos a falar de hidratos de carbono complexos, estamos a falar de hidratos de carbono simples. Portanto, deves garantir uma ingestão de hidratos de carbono simples. Fruta, pão branco, umas tortas de milho ou de arroz, portanto, alguma coisa nesse sentido. Depois, no pós-treino. No pós-treino, aquilo que nós queremos é, ok, alimentamos, destruímos e agora queremos maximizar a nossa recuperação. Para quê? Para garantir, o treino é um stress, é um dano. Então nós temos que agora ir reparar aquele dano para depois conseguirmos gerar mais dano e é assim que se faz a evolução e a progressão do treino. Então o nosso corpo nesse momento está sedento de nutrientes. É o momento certo para lhe darmos boas fontes de hidratos de carbono e boas fontes de proteína. Portanto, estas duas refeições do pré e pós-treino são muito semelhantes entre elas. Então, se fores fazer sei lá, imagina, acabas de treinar às 8 ou 7h30 da tarde, por exemplo, e vais jantar daqui a 1 hora, não há necessidade nenhuma de beberes o batido e não sei o que, não sei o que mais. Tipo, é tomar banho e ir para casa fazer o teu jantar o mais certo possível, fonte boa de hidratos de carbono, fonte de proteína limpa, ok? Se fores lanchar, por exemplo, sei lá, treinas ali ao início da tarde, por exemplo, e depois o teu pós-treino vai ser o teu lanche, tudo certo. Portanto, segues exatamente a mesma lógica, ou seja, fazes o teu lanche normal, com o mínimo de gordura possível, boas fontes de hidratos então e boa fonte de proteína. O que é que tu deves evitar em ambas as refeições, quer seja pré-treino, quer seja pós-treino? Lá está, o objetivo é que seja rapidamente absorvido em qualquer um dos cenários. Então, deves evitar coisas que retardem a digestão, nomeadamente grandes quantidades de gordura. Portanto, há que evitar nas refeições pré e pós-treino. Atenção, eu não estou a dizer que é proibido, ou que não se pode, ou que não vai dar resultado. Estou a dizer que dá mais resultado se, ok? Então, evitar, por exemplo, fontes de proteína como o salmão, a carne de vaca, ovos, frutos secos, gorduras, abacates, esse tipo de coisas. Atenção, fontes de gordura, confundi aqui um bocadinho, não te confundo, ok? Frutos secos e abacate não são fontes de proteína, são fontes de gordura. Mas para perceberes a ideia, aqui no que toca a lanches, também o que deves evitar. E também grandes quantidades de fibra. Ou seja, alimentos muito fibrosos, nomeadamente grandes quantidades de legumes e hortícolas, grandes quantidades, por exemplo, de leguminosas, que também são alimentos muito ricos em fibras, porque tudo isso vai-te retardar a digestão e então condiciona-nos aqui um bocadinho aquilo que é então o objetivo destas duas refeições. Pré-treino, maximizar o nosso treino sem que haja esse desconforto gástrico, pós-treino, que seja tudo absorvido o mais rapidamente possível para iniciar-se mais rapidamente o processo de construção e, portanto, de ganho de massa muscular e perda de gordura. Terceira pergunta de hoje diz o seguinte, bem, é assim meio semelhante à anterior, mais ou menos, diz: alimentação para ganhar massa muscular. Bem, esta pergunta mostra que, efetivamente, ainda estás num patamar em que ou estás a iniciar
ou ainda não estás bem aqui por dentro do processo. Porquê? Porque alguém que faz esta pergunta é efetivamente alguém que ainda não entendeu e está tudo certo, ok? Sem julgamentos. Toda a gente tem um início e aprende-se efetivamente a perguntar. Eu costumo dizer muitas vezes que eu prefiro ser ignorante uma vez do que ser ignorante a vida toda. Mas realmente mostra que tu estás ainda com uma ideia muito de... não entendes muito bem sobre alimentação, sobre nutrição, sobre nutrientes, sobre aquilo que é o processo. Porquê? Porque não existe verdadeiramente alimentação para ganhar massa muscular. Assim como também não existe alimentação para perder gordura. Existe alimentação, existe aquilo que nós comemos. Então, o nosso objetivo enquanto seres humanos, enquanto pessoas que é muito diferente nós atingirmos um resultado e nós termos um resultado. Porque eu atingir alguma coisa é, pronto, olha, eu cheguei lá e pronto, já está. Agora, se tu queres atingir, mas ter, ou seja, manter-te lá, tu tens que garantir que, ok, aprendes a chegar lá, mas depois aprendes como é que ficas lá. Não é? Porque senão não te adianta de nada, simplesmente andas sempre a fazer isto. Ioiô, cima, baixo, resultado, perde o resultado, resultado, perde o resultado, resultado, perde o resultado. E a cada perda de resultado, normalmente, vem em dobro ou em triplo do mal, não é? Então, isto tudo para te dizer que o teu objetivo enquanto praticante deve ser, praticando um estilo de vida saudável, de uma alimentação equilibrada, para ganhar massa muscular, para a manutenção de um bom corpo, quer seja por questões estéticas, de saúde, funcionalidade, etc, 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 tem que ser encontrares alguma coisa que te permita fazer isso para o resto da vida. Do género, se comer não engordasse, tu terias que estar a comer exatamente as mesmas coisas que estás a comer hoje. Se calhar um bocadinho em maiores quantidades, e isso, pronto, já não discuto. Mas as tuas escolhas teriam que ser exatamente as mesmas, entendes? O que é que isto vai permitir? Vai permitir que, quer seja numa fase de ganho de massa muscular, quer seja numa fase de perda de gordura, tu vais estar a comer exatamente as mesmas coisas, riqueza, porque ninguém inventa nada, ninguém inventa alimentos nenhuns e todos nós comemos o tradicional pão, massa, arroz, batata, carne, ovos, peixe, iogurtes, etc. É isto. Simplesmente vais adaptando as quantidades. Ok, se eu tenho... pensa sempre como dinheiro, é o exemplo mais fácil. Se eu tenho 3.000 euros, ok, eu se calhar vou ter uma casa com 3 quartos e se calhar vou ter uma casa um bocadinho maior do que se eu ganhar só 1.000 euros. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu vou ter uma casa com água, luz e gás, em ambas as situações. Eu simplesmente adapto o tipo de casa à quantidade de dinheiro que tenho disponível. Percebes a lógica? Ou seja, as tuas refeições, aquilo que tu comes, é exatamente igual, independentemente da fase em que tu estás. A tua prioridade é sempre uma, é comer. Porque comer, não é? Porque senão morremos. Então, foca-te em encontrar um plano, em perceber como é que funciona a alimentação e conseguires juntar o útil ao agradável, aquilo que tu mais gostas e aquilo que tu mais precisas. E depois é simplesmente ajustar a quantidade. Eu posso-te dizer o meu exemplo, nem sei há quantos anos, mas tipo, há anos que se tu olhares para aquilo que eu como hoje, olhares para aquilo que eu comia há 3 anos atrás, são exatamente as mesmas coisas. Quer esteja numa fase de aumento, quer esteja numa fase de corte, eu como sempre as mesmas coisas. Simplesmente, lá está, adapto as quantidades. Numa fase de aumento, se calhar vou comer 300 gramas de arroz, numa fase de corte só vou comer 100. Numa fase de aumento vou comer 5 fatias de pão, numa fase de corte só vou comer 2. Está tudo certo, mas as minhas escolhas são as mesmas. Porquê? Porque é precisamente isso que eu gosto e é precisamente isso que me faz ter o resultado que eu tenho. Porquê? Porque eu gosto, é simples, é fácil, eu entendi como é que a máquina funciona, então agora é isto que me faz ter, ano após ano, uma condição cada vez melhor e um corpo cada vez melhor. Porquê? Porque não é um plano, é aquilo que eu como, ponto. É isto. E a última pergunta de hoje, para sair aqui um bocadinho do âmbito de alimentação, essa é uma pergunta mais, entre aspas, de curiosidade, mas que também tem a ver com treino, e diz o seguinte:
Quantos meses ficaste sem treinar depois de colocar implantes mamários? Olha, isto é uma pergunta que eu também já respondi aqui num dos episódios do Perguntas e Respostas, não sei bem ao certo, mas lá nos primórdios, bem, no segundo episódio ou terceiro, e é uma pergunta que muitas vezes me fazem em privado também. Antes disso, só aqui completar que eu esqueci-me de dizer na pergunta anterior que muitas vezes quando eu falo sobre todas estas coisas, a primeira pergunta que surge na tua cabeça e bem é: ok, Filipa, mas onde é que eu aprendo isto? Eu não vou para a faculdade, eu não vou tirar um curso de nutrição, ou seja, onde é que, tipo, isso é fácil para ti de falares, ok, porque tu sabes essas coisas, mas e eu? Riqueza, eu também não fui tirar um curso de nutrição para a faculdade. A minha base de formação é em personal trainer, é em treino desportivo, é em condição física e saúde. Claro que depois fui tirar outro tipo de formações noutras áreas, mas tudo aquilo que eu aprendi na área da nutrição, eu ainda não tinha de tirar cursos nenhuns. Porque nós não temos que saber de bioquímica, nem coisas de género, para conseguir saber comer e fazer melhores escolhas no nosso dia-a-dia. Então, o meu papel é trazer-te as coisas complicadas, não é? A bioquímica, a anatomofisiologia, aquelas coisas todas, e transcrever isso para uma linguagem simples que tu possas entender e aplicar no teu dia-a-dia. Então, é isso que eu faço com todo o meu trabalho. Quer seja com os desafios 30 dias, quer seja depois com outros programas mais avançados mais à frente, o Fitness, que é um programa de 60 dias, o Fórmula Corpo Perfeito. Então, basicamente, eu mastiguei aquilo tudo, estudei, implementei, criei uma base prática e simples, uma metodologia que agora dou-te chave na mão, em que tu não precisas de estudar coisas nenhumas difíceis e eu ensino-te todas as ferramentas e métodos para que tu consigas aplicar no teu dia-a-dia e nunca mais tenhas estas dúvidas. Então, tu passas a dominar tudo, lá está, como um instrutor de condução, estás a ver? Tipo, o gajo foi para lá tirar o curso de não sei quê, de não sei quantos, e depois ele simplesmente passa-nos e ensina-nos ali a conduzir para o nosso dia-a-dia e andamos todos aí na estrada felizes e contentes. É isto que eu faço, mas com a alimentação e com o treino, então nos meus programas. Portanto, desafio 30 dias, inscrições estão abertas, relembro, aqui no link que vais encontrar na descrição, e depois tens também outros programas como a Fórmula Corpo Perfeito e assim, que também iremos ter novidades em breve. Mas agora, rebobinando e voltando aqui atrás à questão das mamocas. Ora bem, vamos lá então falar quanto tempo é que eu deixei de treinar depois de ter colocado. E atenção, é muito importante que, mais uma vez, isto é conversa de adultos, ok? E temos que ter muito cuidado com a forma como ouvimos e interpretamos as mensagens. A recomendação que existe por parte do médico, e é sempre essa que tu deves seguir, porque eu sou profissional de fitness, ok? Eu sou profissional de treino. Tu não és profissional de treino. Se és o comum dos mortais, tu não tens conhecimento suficiente para sequer ousar questionar a indicação do médico. Então, e isto são coisas muito sérias, lá está, são cirurgias, isto se dá para o torto, é uma grande chatice, gastaste dinheiro, tens que sofrer, não vale a pena. A recomendação médica vai ser sempre de 1 mês de paragem, ok? Em média. Há médicos depois é tipo 3 semanas, enfim, depende muito, mas vai sempre aqui andar à volta disso, 1 mês. O que é que acontece? Obviamente que eu falei com o meu cirurgião, expliquei-lhe aquilo que eu faço, como é lógico, e chegámos aqui a um consenso em que eu, Filipa, eu parei completamente 1 semana e depois dessa semana fui retomando aos bocadinhos em casa, sem qualquer tipo de carga, sem qualquer tipo de impacto, sem loucuras, sem nada, ok? Só mesmo porque lá está, o treino para mim é muito mais do que o treino, é muito mais do que resultados, é muito mais do que um corpo. Eu preciso efetivamente daquele momento para não descambar noutras áreas da minha vida. O treino para mim é uma ferramenta de equilíbrio mental, digamos assim. Então eu precisava mesmo muito de fazer alguma coisa, lá está, fazer. Claro que não era, e eu sabia perfeitamente disso e estava mesmo tudo certo. Não era para o shape e para treinar carga e para não perder os músculos e não sei o quê. Tipo, não era para nada disso. Era mesmo para a minha sanidade mental. Eu sabia exatamente aquilo que podia fazer, da forma que podia fazer, porque eu tenho esse conhecimento, lá está, da anatomia e do funcionamento do corpo.
E uma operação ao peito, nem eu sabia, não é? Na prática, muitas coisas que eu até na teoria idealizava que ia conseguir fazer, no sentido em que, ok, eu vou fazer isto, não tem impacto nenhum com o peito, não há nenhuma forma de subir ali e ir lá mexer qualquer coisa e não sei o quê. Mas depois na prática, tipo, ai, caraças, mas mexe aqui qualquer coisa, como é que é possível? É possível porque é isto, o nosso corpo está todo interligado, está todo conectado. Então, por exemplo, um simples agachamento, para algumas pessoas, aparentemente não tem nada a ver com as mamocas, mas vai ter a ver com as mamocas. Porquê? Porque a pessoa mesmo com um simples agachamento, entre aspas, tem que estabilizar o abdominal de tal forma, porque tem pouca força para o próprio peso, que essa estabilização do core, essa contração abdominal, o nosso core, não é? O nosso abdominal, a nossa caixa torácica está aqui, faz parte do peito e, portanto, vai logo sentir pressão nas mamas, vai logo sentir pressão no peito. Um simples agachamento, para algumas pessoas, não vai dar para fazer, por exemplo. Para mim dava. Porquê? Porque eu conseguia fazer um simples agachamento sem ter necessidade de fazer esta contração e, portanto, o meu tronco estava, entre aspas, mole e não exercia qualquer tipo de pressão. Agora, lá está, o retomar foi muito lento, muito devagar, com muito juízo, muita cabeça. Treinar assim, entre aspas, mais a sério. Eu retomei ao ginásio passado um mês e uma semana, ok? Passado um mês e uma semana foi quando eu retomei ao ginásio, com muitas limitações ainda, com muito cuidado ainda, tanto só para teres uma ideia, por exemplo, na prensa, imagina, barras às costas, tipo, não dava, porque lá está, não dava ainda para fazer esta posição, chegava-me as maminhas todas, não dava. Então, ok, vamos, quem não tem cão caça com gato, não é? Portanto, muita adaptação nos exercícios e lá está. Se isto até para mim, que tenho este conhecimento, muitas vezes era difícil e às vezes não era só o ser difícil, era mesmo tipo a paciência, porque de género, uma coisa, por exemplo, um stiff, onde é só tipo, mete a barra ou mete os halteres e bora fazer o stiff, mas não dava ainda para segurar grandes pesos nos braços, então de género... A adaptação logística que eu às vezes tinha que fazer para conseguir encontrar um exercício que ao mesmo tempo desse estímulo, porque também estar ali só para encher chouriços, tipo, também lá está, fazia-me bem à cabeça por um lado, mas depois fazia-me bater mal por outro, porque era tipo, porra, estou aqui há 2 horas e não me fiz porra nenhuma de jeito, portanto eu precisava de sentir que estava a fazer alguma coisa e muitas vezes é isto, a maioria das pessoas é tipo, prefere nem sequer passar por este desconforto todo, é tipo, olha, mais vale esperar e depois retomar mais direitinho e está tudo certo. E pronto, e para tal exemplo que na prensa, por exemplo, eu não podia usar grandes cargas, óbvio, porque lá está, eu não podia segurar-me, porque ao segurar já exercia pressão no peito e era desconfortável, então tipo, eu tinha que fazer prensa tipo, com as mãos assim, normais, não é? Portanto, não podia fazer grande carga, grande força, nada que exigisse grande estabilização por parte do tronco, e não conseguia sequer pegar nos discos para meter na prensa, então tipo, tinha sempre que pedir ajuda a alguém, tipo, olha, pronto, lá está, é chato, é desconfortável, é o que é. Olha, podes-me pôr ali não sei quantos quilos na prensa, se faz favor. Pronto, e a pessoa ia, metia, e depois tirava e está tudo certo. E pronto, depois a adaptação a partir daí, pá, foi sendo progressiva. Já não sei bem ao certo depois quando é que consegui meter pela primeira vez uma barra nas costas, mas penso que tinham passado 1 mês e meio, 1 mês e 3 semanas, ok, consegui meter a barra, consegui meter logo 10 quilinhos de cada lado, espetacular, e pronto, depois a partir daí fui progredindo, passado 2 meses estava a treinar superiores, e pronto, depois é isso, o corpo depois vai voltando a ganhar a liberdade de movimentos, e passado tipo 3 meses nem te lembras que meteste maminhas, só te lembras realmente quando olhas ao espelho e adoras aquilo que vês. E pronto, era isto então que tínhamos para responder hoje. Perguntas incríveis de pessoas igualmente incríveis e que estão aqui todas as semanas a contribuir, a ajudar-nos também a produzir cada vez melhor conteúdo. Então quero desde já também agradecer-te por todo o teu apoio, por toda a tua audiência, pela contribuição que dás também com as tuas perguntas todas as semanas e continua a ajudar-nos a fazer isto cada vez mais incrível para também seres tu cada vez mais incrível. E relembro que se queres mesmo assim tipo ser incrível, Desafio de 30 dias é o sítio certo para ti.
Quer queiras perder massa gorda, quer queiras ganhar massa muscular, quer queiras só tonificar. Quer treines no ginásio, quer treines em casa. Quer sejas iniciante, quer sejas avançado. Há planos para toda a gente. E o desafio 30 dias é aquele sítio incrível que ninguém espera nada, porque afinal são só 30 dias e são só 30 euros, mas que é tipo, uau, leva tudo. Então, não percas a oportunidade. Começa setembro em grande. Começamos logo no início do mês, logo na segunda-feira, dia 2 de setembro. Relembra então que as inscrições estão abertas até sábado, dia 31 de agosto, às 23h59 e encontras o link aqui na descrição deste vídeo. Conto com a tua partilha, conto contigo também na próxima semana e quem sabe no desafio. Um beijinho e até breve!